Olá, você que nos acompanha pelo Sobral Online. Manelzinho Canafístula está hoje na cidade de Caetanópolis, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje nós iremos recontar um pouco da história, da trajetória de uma cantora emblemática e que foi a primeira brasileira a conquistar disco de ouro. Na época, a mulher não conquistava disco de ouro e ela então foi a primeira a conseguir esse feito inédito na história. Nós estamos aqui no Instituto Clara Nunes. Como você pode observar, essa é a fachada de entrada do equipamento. Ele foi inaugurado no ano de 2012 e é mantido atualmente com a doação e a colaboração de voluntários. Portanto, nós estamos entrando agora no Instituto Clara Nunes e a partir de agora nós vamos contar um pouquinho da história e da trajetória dessa mulher que conseguiu feitos extraordinários na música popular brasileira. Clara Nunes nasceu Clara Francisca Gonçalves em 12 de agosto de 1942. Aqui era distrito do Cedro, pertencente ao município de Paraopeba, atualmente é Caetanópolis. Ela perdeu o pai aos 2 anos de idade e aos 6 anos a mãe também morreu. Ela foi criada pela irmã mais velha, Maria Gonçalves, chamada carinhosamente por ela de Dindinha. Ainda adolescente, ela teve que ir com a família morar em Belo Horizonte e lá aos 14 anos de idade ingressou na fábrica de tecidos Renascença, mesmo nome do bairro onde ela residiu em Belo Horizonte. E lá mesmo no bairro ela foi descoberta por um produtor musical que decidiu levá-la para o rádio. Clara Nunes participou de um festival de música, a Voz de Ouro ABC de Belo Horizonte, e foi escolhida para representar o estado no Rio de Janeiro, onde ficou em 3º lugar. Decidiu então mudar para o Rio de Janeiro e, a partir daí, ingressou definitivamente na música. Ao retornar para Minas Gerais, ela ganhou um programa de televisão na TV Itacolomi, Clara Nunes Apresenta, e diversos artistas foram apresentados por ela. Em 1968, ela grava seu primeiro disco de boleros, porém não vendeu muito e ela teve que emplacar um sucesso. E o seu primeiro grande sucesso foi Você Passa, Eu Acho Graça, de Ataúfo Alves e Carlos Imperial. Em 1970, a cantora decide fazer uma viagem para Angola, na África, e lá descobre que as suas raízes são africanas. Em 1971, grava seu primeiro LP voltado às matizes africanas. Em 1973, ela se decide batizar nas águas do rio Capibaribe, no Recife, através de Pai Edu. Em 1974, ela se casa com o músico e compositor Paulo César Pinheiro. Também em 1974, ela faz um espetáculo junto com o ator Paulo Gracindo. Em 73, ela apresentou, durante um bom período com Vinícius de Moraes e Toquinho, a peça Poeta, Moça e Violão no Teatro Castro Alves, em Salvador, que foi sucesso de público. Em 1974, ela faz uma viagem para a Europa e é convidada para participar do Festival de Midem, na França. De convidada especial, ela passou a se tornar a principal atração do festival, pois foi aplaudida de pé pelo público e pela crítica. Também em 1974 é o ano em que ela bate recorde de vendagem de disco. Através da música Conto de Areia, Clara Nunes vende mais de 400 mil cópias do LP Alvorecer. E nos anos seguintes foi batendo recordes e mais recordes de vendagem. Em 1982, depois de sofrer fortes dores nas pernas, ela decide então que no ano seguinte iria se submeter a uma cirurgia de varizes, da qual se sentia bastante incomodada. Em março de 1983, ela decide se internar na clínica São Vicente de Paula, no Rio de Janeiro. Ao se submeter à cirurgia, ela preferiu uma anestesia geral, teve alergia a um dos componentes da anestesia e acabou entrando em estado de coma. Passou 28 dias em coma e no dia 2 de abril de 1983 foi anunciada a morte da guerreira Clara Nunes,
que ainda hoje nenhuma outra cantora conseguiu ocupar o seu espaço na música. E a partir de agora, nós vamos fazer uma rápida viagem aqui nesse acervo, né? Nesse ambiente extremamente agradável que é o Memorial Clara Nunes. Vamos conversar com duas pessoas que ajudam a manter esse espaço com muito sacrifício, com muita dedicação. E como você já pode observar aqui na entrada, nós temos o balcão de entrada e aqui existem, né, algumas produções, tanto de livros, CDs, camisetas e outros produtos que estão aqui, onde os visitantes, esse aqui é o livro, né, onde as pessoas que chegam registram, e aqui existem pessoas que vêm de diversas partes do país, inclusive da Noruega, já teve visitantes aqui no Memorial Clara Nunes. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma viagem na história e na trajetória de vida da cantora. Inicialmente, nós temos esse painel, onde há 4 belíssimas imagens da cantora Clara Nunes. Ela tinha uma característica específica, né? Ela, inclusive, foi a primeira cantora brasileira a valorizar a cultura africana. Ela defendia muito essa questão da cultura africana e, consequentemente, ela também se tornou uma grande referência nesse sentido, não só para a defesa da cultura africana, mas como também para a defesa da mulher, da ocupação do espaço da mulher. Então, nós vamos agora conhecer o espaço e vamos convidar um dos nossos colaboradores aqui do Instituto para que ele possa nos apresentar, né? Então, temos aqui uma estudante, você é universitária, né? E ela, então, trabalha de forma voluntária aqui para ajudar a manter o Instituto. Você pode falar para nós o seu nome e a universidade que você representa. Seja bem-vinda ao Sobral Online. Boa tarde, meu nome é Jéssica. Eu estudo Engenharia Agronômica na Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete Lagoas. Então, estamos aqui com a Jéssica Queiroz. Jéssica, nós gostaríamos que você nos apresentasse um pouco, né, de todo esse acervo aqui da Clara Nunes. Eu estive aqui há mais ou menos uns 10, 12 anos, e esse acervo ele era mantido pela Maria Gonçalves, a Mariquita, né, ou Dindinha, como carinhosamente a Clara Nunes chamava a sua irmã. E você pode explicar para nós o que representa, para você como universitária, mas principalmente para a cultura de Minas Gerais e aqui da cidade de Caetanópolis, a importância que tem esse acervo que resguarda toda a história e a trajetória de Clara Nunes. Esse acervo, para mim, é muito importante, porque, através dele, a gente tem vários conhecimentos sobre a trajetória da cantora Clara Nunes. Apesar que eu não sou da área de cultura, mas historiadora, no caso, né? Mas eu sou uma amante à cultura. E nele a gente pode-se fazer muita pesquisa, conhecer um pouco da trajetória, não só da Clara, mas de como os fãs coordenam, gostam da cantora. Dá para conhecer coisas antigas que muita gente hoje, os jovens de hoje, as crianças não têm acesso. Então, dá para poder... representa muita coisa. Aqui nós temos alguns painéis, né? Sim. Inclusive, aqui ela parece estar na igreja, aqui recebendo a hóstia, rezando. Mas na parte do catolicismo, né? Porque a Clara caminhou em diversas religiões. Então, aqui a gente quer representar um pouco do catolicismo. Mas, enfim, falando sobre o acervo em si, como é que funciona? A exposição do Memorial Clara Nunes, ela é dividida em etapas. Em cada período, a gente monta uma exposição diferente, falando sobre a questão do acervo. Como o memorial ficou fechado durante toda a pandemia e por um grande tempo, a gente tirou todo o acervo que estava antes, que era sobre a Clara Mestiça. E agora, em agosto deste ano, de 2022, a gente montou uma nova exposição e o tema, em geral, é a questão da Clara antes dela entrar na carreira e as suas vivências em Minas Gerais. Inclusive, esse ano foi o ano de comemoração do aniversário de 80 anos da cantora, não é isso? Houve uma programação especial para comemorar os 80 anos de Clara Nunes? Com o Memorial Clara Nunes, a gente fez a reabertura do memorial e inauguramos a exposição, que é sobre o tema da vivência dela em Minas Gerais. Esse espaço ele foi inaugurado no ano de 2012.
Conte um pouquinho para nós como foi toda essa trajetória, porque a gente sabe que houve muita dificuldade, né? E atualmente ele se mantém através de donativos, de pessoas que contribuem. O memorial vive extremamente de trabalho voluntário e tem a parceria da Universidade Federal de São João del Rei, que através de um programa de extensão, a professora Silva, pesquisadora de todo o acervo da Clara, que consegue bolsas pela Universidade Federal e traz estudantes para poder conhecer um pouco da história e ajudar no acervo da cantora. Mas, tirando isso, a gente vive extremamente só de trabalho voluntário, não temos parceria com a prefeitura, nem com nenhuma outra parte do governo. E assim, a gente faz trabalhos de higienização das peças, recebimento de fotos de coisas de fãs, né? E nisso também os fãs ajudam, fazendo Pix ou através de transferência bancária. Muito bem. Aqui em cima nós temos toda a discografia da Clara Nunes, né? Eu estou reconhecendo grande parte, a grande maioria, né, desses discos, e aí a gente pode ter uma ideia de toda a trajetória. Nesse espaço aqui, nós temos algumas fotografias expostas, né? Aqui são familiares dela. Isso, é porque a gente iniciou a exposição com o seguinte, a gente quis mostrar primeiro os pais dela, que é a primeira parte, Então, né? nesse caso são os pais, né? Isso, em relação à família e às coisas, porque eram bastante religiosos desde sempre, e o pai fundou uma folia de reis na época, por causa de uma doença que a mãe dela teve. E nisso, ali a gente tem exposto a bandeira, que era a bandeira da folia de reis, e todos os encontros de folia que tinham na época sempre terminava com um jantar, né? Ou que aconteceria geralmente, que eles chamam aqui na região de remate de folia. E aquelas ali são panelas, que geralmente a Maria Amélia, que era a mãe da Clara Nunes, que cozinhava para fazer essa refeição para todas as pessoas que participavam dos encontros das folias de reis durante todo o final de dezembro até o dia 6 de janeiro. Certo. E aqui no início a gente já vai contar um pouco mais sobre a trajetória da família da Clara Nunes. Aqui a gente tem algumas fotos que enquadram como os irmãos, parentes da cantora, e também aqui a gente tem alguns documentos, como os comprovantes de casamento dos pais da Clara, a certidão de nascimento, um registro de questão de matrícula da escola, né? Da escola da Clara, e temos também as carteiras de trabalho, tanto de menor e tanto quando ela foi e quando ela começou a trabalhar de tecelã aqui na Cedro Cachoeira, aqui em Caetanópolis. Então aqui foi quando ela começou mesmo a trabalhar, já foi aqui mesmo, em Caetanópolis, né? Na Cedro Cachoeiro, que era a principal indústria têxtil aqui do município. Esse casaco aqui foi feito pelo irmão dela, que foi um dos presentes que ele deu para ela, que ele era alfaiate, né? Esse é um dos casacos que foi presenteado para ela. Aqui temos algumas faixas. Sim, essa aqui é a parte que você explicou no início em relação aos prêmios que ela ganhou aqui em Minas, né? Em Belo Horizonte. Então ela já foi rainha do carnaval, como vocês pode ser observado nessas fotografias. O prêmio que ela ganhou da rainha de jubileu da Rádio Inconfidência, e o prêmio também na Voz de Ouro que ela teve. E esse daqui foi um prêmio que ela ganhou como a Voz de Ouro, que é essa vitrola, né? Então isso aqui é uma vitrola, olha que interessante. Essa vitrola bastante antiga, né? Que ainda está preservada. Foi o prêmio que a Clara Nunes ganhou durante o festival A Voz de Ouro ABC. Uhum. E aqui a gente tem a bandeira do Cruzeiro. O que representa em si? Ela tocava em noites, antes de fazer sucesso, num espaço do Cruzeiro. Então aqui tem algumas fotos que pode registrar esses momentos, e a gente quis representar
através da bandeira, né? Esse local. Esse aqui é o disco do primeiro grande sucesso dela, É, né? Você passa, eu acho graça. E aqui, nessa parte em diante, a gente quis representar um pouco sobre os shows que ela fez em Minas Gerais. Então, a gente tem os vestidos do poeta Moça e Violão. Esses vestidos aqui Aqui, eram utilizados, né? Foram que ela vestiu, tem algumas fotos aqui, ó, Poeta, com ela. Moça e Violão. Que ela utilizou. Ali é a professora da Clara, que é uma foto que ela tirou com ela. Aqui a gente já fala no show que ela veio fazer em Paraupeba, no ano de 1976, que foi a cidade vizinha aqui de Caetanópolis. E nesse evento que teve aqui, ela utilizou esse vestido que você pode ver. Esse vestido laranja. Laranja. E teve outros momentos também, que tipo naquela foto ali que ela está com a irmã, com a Dindinha Mariquita, ela também está com o mesmo vestido. E aqui estão as faixas e os prêmios que ela recebeu na época, né? Que é a Flâmula de Paraupeba e uma placa, né? Aí aqui a gente já vai falar um pouco mais dos vestidos do Brasileiro Profissão Esperança, que foram os vestidos também que ela usou para poder fazer shows. O espetáculo junto com Paulo Gracindo, né? Então, como você pode observar, aqui são alguns dos vestidos que ela utilizou na época da apresentação, em 1974, da peça Brasileiro Profissão Esperança, onde ela interpretava músicas de Dolores Duran. E aqui nós já temos... Essa aqui já é a parte mais para o final da nossa exposição. Porque a gente quis representar o João Guimarães Rosa, né, que é o nosso... que é próximo aqui também o museu, que fica em Cordisburgo. E a gente quis falar sobre a música Sagarana, que ele escreveu, que a Clara cantava, né? E aqui a gente já tem mais para o final do acervo, que é dessa parte mais para o fim da Clara, o que eu quis dizer. Por exemplo, esse vestido aqui, a gente conta-se histórias que foi um dos últimos vestidos que a Clara utilizou no último Natal que ela passou aqui em Caetanópolis. Aí esse vestido é ele. A gente tem uma história engraçada que a gente ficou sabendo com a questão do acervo, que o vestido tem uma mancha, como você pode ser observado. Tem duas coisas que a gente pode pensar que pode ter sido. Primeiro, a gente acha que pode ser uma mancha de café, ou então, você pode ver ali que ela está com o vestido ajudando a família a preparar a ceia de Natal. Então, diz que eles mataram um porco para poder fazer a ceia. Então, a gente não sabe se isso é uma mancha de café ou se pode ser alguma coisa também relacionada a essa tarefa que ela estava fazendo. Muito bem, então aqui E esse vestido aqui, ele tem uma... Essa aqui é a fantasia da Portela. Foi o último desfile que ela participou, pela Portela. Então, a gente tem a fantasia completa, igual está nas fotos, que ela utilizou na época. Muito bem. Portela, inclusive, era a escola de samba favorita da Clara Nunes. Ela chegou, inclusive, a gravar uma de suas músicas em homenagem à Portela. E esse aqui é o vestido utilizado por ela no último carnaval, antes de sua morte. E aqui nós temos... Aqui a gente já quer falar um pouco sobre a passagem dela, né? Que é igual tá a frase: em Minas, é hora de partir. Eu vou me embora para bem longe. Então, aqui a gente volta à história de Santo Antônio, né, que era um dos santos de devoção da Clara, e inclusive aqui o padroeiro da cidade de Caetanópolis é Santo Antônio. E aqui, você pode observar, é a tocha de cabelo dela. Uma mecha de cabelo aqui da Clara Nunes. Uma mecha. Porque na época que, quando ela estava em coma, a dona Mariquita cortou e guardou essa mecha. Então, a gente quis expor a mecha do cabelo. E aqui é a parte final, que, como você falou, a Dindinha Mariquita foi muito importante na história da vida da Clara. Então, a gente quis fazer uma homenagem para ela nessa exposição. Então, aqui você pode observar algumas fotos, igual você falou, do acervo que você visitou antes, que como é que ele era montado antes, né?
quando o pessoal do Instituto começou a ver o que tinha, higienizar, ali dá para ver umas fotos. Tem a creche, que foi a Dona Mariquita, né, que ajudou a construir, em homenagem também à Clara, graças a um pedido da Clara. Tem fotos da inauguração do Memorial Clara Nunes. E aqui a gente pode representar a máquina de costura, que é de família, que a Dona Mariquita adorava costurar, e ela ajudava muito isso em toda a questão para ajudar aqui no memorial, para ajudar em recursos para a creche também. Tem uma foto dela costurando. Isso aqui é um livro que tem falando um pouco sobre a trajetória da construção da creche Clara Nunes. E tem um livro que é a história da Clara Nunes contada pela Dindinha Mariquita, que é um dos livros que estão à venda de acordo com o acervo da Clara. E aqui nós temos a árvore genealógica da Clara Nunes, que fala sobre todos os familiares dela. Ainda está em pesquisa, porque não está totalmente incompleta, mas dá para a árvore que dá para saber, né, sobre os irmãos e os outros parentes da Clara. Muito bem. E aqui nós temos ainda esse outro espaço, né? O que seria esse espaço aqui especificamente? Essa parte final aqui é a carta psicografada pelo Chico Xavier, que a Dona Mariquita pediu ele para ver se ele conseguia, com a Clara falando como é que foi a questão da passagem dela, explicando um pouco sobre essa. É uma carta bem grande, né? Mas está falando um pouco como foi a passagem dela, como foi rever a mãe e os familiares. E aqui embaixo a gente tem alguns bilhetes, que é pela letra de Clara Nunes, foi um dos últimos bilhetes que ela que deixou aqui, tem até falando sobre a questão da cirurgia, alguns shows que ela ia fazer nas próximas semanas. Aqui é uma carta do médico que aplicou anestesia na Clara, pedindo desculpas para a Dona Mariquita, explicando o acontecimento, e a certidão de óbito, que também a gente fez questão de colocar. Essa certidão de óbito que atestou a morte da Clara Nunes no dia 3 de abril de 1983. Jéssica, nós queremos agradecer, né, a sua participação, e agora nós queremos um testemunho pessoal seu. O que representa para você estar nesse ambiente e recontar um pouco da trajetória de uma das cantoras mais emblemáticas, uma das cantoras que marcou a história da música popular brasileira, que foi a Clara Nunes? Para mim é muito gratificante estar num espaço como esse, de poder conhecer um pouco mais da história da Clara. E eu me sinto muito orgulhosa, porque eu não imaginava que eu ia ter acesso, né, a tanta informação e a tanto conhecimento que esse memorial trouxe e traz para mim. Porque é muito legal a gente ver como é que os fãs valorizam o trabalho, né, ficam satisfeitos em ver tudo que tem aqui e como a gente consegue guardar, né, conservar o acervo todo da cantora. Parabéns por sua importante contribuição. Nós vamos agora visitar a última parte aqui do memorial. Como você pode observar, aqui nós temos os banheiros e até as portas, né? Elas são identificadas com as imagens, né? Com os posters de diversas passagens da Clara Nunes. A gente percebe que aqui ela está fora do país, e aqui nós temos também um outro ambiente onde são reproduzidos filmes, imagens, entrevistas e documentários, que inclusive já foram gravados vários documentários. Existe um livro biografia que conta a trajetória de vida da cantora Clara Nunes. Mas nós ainda vamos finalizar a nossa entrevista pedindo aqui a colaboração de um dos outros, ele inclusive é historiador aqui em Caetanópolis, e nós vamos pedir para que ele explique um pouco como é que funciona para poder manter o Instituto funcionando, já que não existe, por enquanto, nenhuma parceria entre o Instituto e a Prefeitura para a manutenção desse importante espaço. Seja bem-vindo ao Sobral Online. Nós gostaríamos que você falasse o seu nome
e a sua profissão. Meu nome é Alan, eu sou historiador e voluntário no Memorial Clara Nunes. Alan, nós gostaríamos que você explicasse para nós, primeiro, parabenizar pela brilhante iniciativa de ser um voluntário para poder manter esse espaço, e nós gostaríamos que você explicasse como as pessoas podem colaborar para poder ajudar, inclusive financeiramente, para manter o espaço. Nós vivemos de doações. Então, nós temos um grupo dos diretores que chegam sempre no final do mês, a gente faz o rateio das despesas que a gente tem, né? E os fãs, aquelas pessoas que queiram doar, ela entra no site www.institutoclaranunes.com, faz o cadastro e faz doação via transferência, via Pix. A pessoa ajuda a manter esse espaço. E também comprando livros, camisa, os objetos que tem lá para venda. Essas compras, elas podem, inclusive, serem feitas no próprio site, é isso? São feitas via site. São feitas todas no site do Instituto Clara Nunes. Entra, faz a compra e, com essa compra, ajuda a manter o nosso espaço. Muito bem. Para você, o que significa estar aqui hoje ajudando a manter, né, esse importante acervo, esse local que é o repositório que reconta a história e a trajetória de uma das cantoras mais emblemáticas e mais importantes da música popular brasileira? Assim, é uma honra, né? Porque a gente está, eu enquanto um profissional da história, estou vivendo a história. Além de viver, eu posso relatar os fatos. E a Clara, ela é uma pessoa que estava além do tempo dela. Era uma pessoa de vanguarda. Enquanto, no momento, que o período que ela viveu, ela levou a arte, a cultura negra, a cultura nordestina para o palco, no período da ditadura, ela fez uma vanguarda, ela fez um protesto em cima do palco. No momento que ela adere às religiões de matriz africana, ela é uma forma de protesto também, de mostrar que tem um outro lado, mostrar a verdade dela. Enquanto hoje a pessoa não pode mostrar, porque ela é agredida, ela fez aquele período. E a Clara, ela sempre foi de vanguarda, sempre esteve na frente do tempo dela, até hoje. Então, aqui dentro do memorial, tem visitantes de 80 anos, de 90 anos, como tem crianças de 7, 10, adolescentes. Então, chegou uma menina aqui de 15 anos, vai fazer 40 anos que a Clara morreu. Então, quer dizer que essa é a diferença. Ela nasceu, a Clara tinha 15 anos, tinha falecido. Deve ter uns 20 dias, viu uma menina aqui de 8 anos, ela tinha um jogo da memória, ela viu a fantasia, lá o jogo da memória. Ela lembrou. Então, a Clara é uma pessoa marcante. Ela marcou. E, assim, um espaço de cultura, seja um memorial, um museu, encontros culturais, é um espaço de resistência. Resistência e resiliência. Então, nós hoje somos um espaço de resistência. Independente do governo, seja ele de esquerda ou um governo de direita, os espaços de cultura são espaços de resistência. E vamos resistir até o final. Muito bem. Queremos agradecer ao Alan, à Jéssica, pela importante contribuição que deram para a nossa entrevista, né? Então, e se você quer colaborar, não esqueça, entre no site do Instituto, faça a sua colaboração para ajudar a manter esse importante espaço que conta a trajetória de vida de uma das cantoras mais importantes do país. E, nesse momento, nós iremos encerrar a nossa reportagem especial, que contou um pouco da trajetória de vida, um pouco da cultura desse memorial, que é o repositório que reconta a história e a trajetória de vida de uma das mais importantes cantoras da música popular brasileira. Manelzinho Canafístula, enviado especial do Sobral Online a Caetanópolis, em Minas Gerais, para o nosso Sobral Online, o portal da Zona Norte. Nós tivemos a colaboração de imagens com o nosso primo e amigo dos Santos, que gentilmente também está colaborando para essa reportagem. Um forte abraço e esperamos que você aproveite bastante essa nossa matéria.